Você é ou pretende ser um grande orador? Quais são os predicados que uma pessoa deve possuir para assim ser considerado? Do ponto de vista da formação dos juristas, o que o curso de direito deveria se preocupar em ensinar aos seus futuros profissionais? Alguns anos atrás, a revista do programa de pós-graduação em Direito da UFBA publicou um trabalho meu onde se defende a necessidade de devolver aos cursos jurídicos o estudo da retórica. O que, na verdade, eu tento fazer nesse trabalho é recuperar o diálogo com Aristóteles, no século IV a.C., que sabidamente foi a primeira pessoa a escrever um tratado sobre a retórica. O que se passa ali? Qual é a preocupação de Aristóteles? É porque nesse período Platão tinha verdadeiramente esculhambado com os oradores. Ou como diz na minha terra, teria botado abaixo de cachorro. Por quê? Eu já disse em outras ocasiões aqui que Platão tinha imensa dificuldade de aceitar a forma como a política ateniense era conduzida, porque, segundo ele, estava influenciada por pessoas que não tinham compromisso com a verdade. Em grande parte, a política grega e a formação dos oradores gregos estava dominada pelos sofistas, que foram aqueles primeiros professores e que, segundo Platão, não tinham compromisso com a verdade. Eles eram mercenários. Platão faz acusações gravíssimas, que eram mercenários, que não tinham compromisso com a verdade. Eles ensinavam as pessoas a vencer uma discussão, ainda que elas não tivessem nenhum tipo de razão. Então, por causa disso, Aristóteles via na retórica, apesar de tudo, uma grande possibilidade de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas verdadeiramente humanos. Como eu já disse também em outras ocasiões, Aristóteles discordava daquele intelectualismo que Platão pretendia dirigir a polis por meio do seu rei filósofo. Então, Aristóteles imaginava que o saber que verdadeiramente interfere na vida da comunidade é um saber prático, é um saber no sentido de não exatamente, e aí é que ele vê a retórica, não exatamente como uma ciência, mas como uma praxis. O seu objetivo não é declarar a verdade no sentido da universalidade, mas do verossímil, aquilo que é possível ser. Então, Aristóteles ensina nessa obra como que as pessoas devem, de fato, se empenhar para, num trabalho de diálogo entre as pessoas esclarecidas sobre um determinado assunto, como que elas devem discutir para se aproximar o máximo possível da verdade para resolver um problema específico. Daí, então, que Aristóteles, nesse tratado, discuta com seus alunos, por meio de pontos de partida, como o do logos, que é o argumento em torno da verdade que está disposta ali naquele caso, que pode ser exposta para o auditório, do ponto de vista do pathos, ou dos sentimentos, mobilizando os sentimentos do auditório, do ponto de vista do ethos, do caráter do próprio orador, que o autor de um determinado argumento deve tentar convencer o seu auditório. Portanto, Aristóteles, com esses ensinamentos, uma obra riquíssima, Aristóteles está dizendo que é possível salvar a retórica dos sofistas, que não tinham apenas a desconfiança de Platão. Quando Sófocles, no seu Filoctetes, reveste o famoso Ulisses, que era conhecido em obras como um verdadeiro herói, um camarada dotado de muita virtude, sobretudo da virtude da sabedoria, nessa obra do Filoctetes de Sófocles, ele aparece como um grande farsante, como uma pessoa que está disposta a levar as últimas consequências aos seus interesses, inclusive faltar com a verdade. Então, o José Ribeiro Ferreira, que é um classicista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, diz numa introdução do seu Filoctetes que provavelmente Sófocles também estaria criticando a forma como os sofistas estavam desempenhando o seu trabalho. Então, Aristóteles quer mostrar que, por meio do uso adequado, portanto, do domínio
adequado da palavra e do compromisso com a ética local e com uma decisão responsável, era possível encontrar as melhores respostas para determinadas questões que eram discutidas na ágora. Então, daí que o verdadeiro orador não é essa pessoa que tem, como a gente costuma imaginar, daquele advogado velhaco, que tem uma carta na manga e é capaz de ir ao fim de tudo, resolver um problema da melhor forma possível, mas sempre levando em consideração os interesses do seu cliente, mas às vezes faltando com a própria verdade. Isso não seria propriamente a retórica no sentido aristotélico, mas exatamente o domínio de um conjunto de saberes que podem, de modo organizado, interferir na decisão do leitor, ou do auditório, e com isso implicar na solução ao modo como ele deseja, mas sem faltar, portanto, com os compromissos com a verdade possível, com o compromisso ético do profissional que está exercendo um determinado trabalho.